Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que eu venho aqui para trazer algumas informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 99, que tem como tema a imortalidade do espírito. É um assunto que já foi visto em outras aulas, mas de maneira superficial. Na aula de hoje, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse conceito, trazendo algumas peculiaridades, fazendo um paralelo, né, com esse conceito que acompanha o homem desde a origem dos tempos, com o pensamento filosófico. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela para que os slides sirvam, então, de referência para aquilo que eu vou comentar. Então, é isso, né? A aula de hoje, então, é a aula 99, das sequências de aula que compõem a Escola de Aprendizes do Evangelho. Eu vou aqui ocultar o controle da reunião. E vamos agora para o primeiro slide, então, da nossa aula. Então, a motivação da nossa aula é complementar o que foi visto nas aulas anteriores, principalmente nas aulas de evolução anímica, e na última aula, que antecedeu a essa, que teve como tema a evolução em diferentes mundos, né? A evolução dos mundos. E também servir de preparação para a próxima aula, que vai falar sobre reencarnação. Então, é uma aula interessante, porque ela faz uma ponte entre a evolução em diferentes mundos com o conceito de reencarnação. Isso tem a ver, né, com as bases da nossa doutrina. A nossa doutrina tem 5 princípios básicos que norteiam a nossa crença, que é o conceito, né, na existência de um Deus, de um divino, de um Criador, que é a crença, é a fé na existência de espíritos, que nós somos espíritos, e que os espíritos são imortais. O terceiro princípio é a crença que os espíritos podem se relacionar, independente dos planos existenciais em que estejam. Ou seja, é a crença na comunicabilidade dos espíritos. A quarta crença é a crença na reencarnação, que permite com que os espíritos, ao longo de sua caminhada nos diferentes planos, possa evoluir em consciência. E a última crença, o último princípio básico é que os espíritos evoluem, mas que os mundos também evoluem, para justamente dar guarida à evolução dos espíritos. E isso, né, é complementado, né, na nossa doutrina com outros conceitos, como, por exemplo, o livre-arbítrio, como, por exemplo, a justiça divina, mas todos os outros conceitos são derivações desses 5 que eu citei, né? Só para deixar bem claro, a crença no divino, a crença que todos somos espíritos e eternos, a crença que os espíritos podem se comunicar apesar de estarem em planos existenciais diferentes, a crença na reencarnação e a crença na evolução dos mundos.
Então, esses são os princípios que norteiam a nossa doutrina. Todos os demais são princípios secundários, que são derivações desses 5 primeiros. Inclusive, o do livre-arbítrio e o da justiça divina, que são derivações do conceito de reencarnação. Então, está aqui, né, de uma outra forma, aquilo que eu acabei de comentar. Os princípios da nossa doutrina. A existência de um Deus que se manifesta tanto em nível espiritual como no material. Deus é espírito, Deus é vivo, e por isso ele se manifesta. E também ele é matéria, porque toda matéria é oriunda do divino. A existência do espírito é um outro princípio, e esse espírito é imortal e evolui ao longo do tempo. A crença na reencarnação, que é o tema da próxima aula. Livre-arbítrio e causa e efeito, ou justiça divina, são consequências, né, do princípio da reencarnação. Mediunidade, ou seja, os espíritos, independentes de estarem encarnados ou não, independentes de estarem em planos existenciais diferentes ou não, eles podem se comunicar. E a crença na pluralidade dos mundos, que coaduna com a pluralidade das existências. Ou seja, não só o espírito evolui, mas os mundos que dão guarita a esses espíritos também evoluem. Detalhe que os 2 primeiros princípios, a crença no divino e a crença no espírito, são princípios que norteiam todas as crenças religiosas, independente de se é de origem cristã, budista, muçulmana, hinduísta, enfim. A crença no Deus e no espírito é comum. Já os outros 3 princípios são princípios que caracterizam a nossa doutrina. Reencarnação é exclusivo da nossa doutrina? Não. Mas a encarnação como ferramenta de depuração associada ao livre-arbítrio e à justiça divina são conceitos bem pertinentes à nossa doutrina. Mediunidade já não é um conceito comum. Né? Algumas religiões creem na comunicação entre espíritos, mas são poucas. A nossa doutrina encara com normalidade essa comunicação, essa possibilidade de comunicação. Na pluralidade dos mundos, já é uma coisa que é característica da nossa doutrina, que os mundos evoluem de maneira paralela à evolução dos espíritos. Detalhando um pouco mais o conceito de imortalidade, imortalidade é a negação da mortalidade, ou seja, é a ideia da não existência da morte. Então, no nosso caso, imortalidade da alma ou do espírito significa que o espírito ou a alma não morrem. Só que isso não é verdade para todas as religiões e não é verdade para todos os entendimentos. Para os materialistas, para aqueles que não creem num divino, num Deus, a alma é efeito da vida. A alma é um produto da nossa consciência, é um produto das relações eletroquímicas que acontecem no nosso cérebro. Com a cessação da vida,
com a cessação das reações eletroquímicas do nosso cérebro, a consciência se desfaz e, com isso, a alma. Essa é a crença dos materialistas. Ou seja, a alma está associada a um produto, a um efeito da existência da vida. Sem vida, sem alma. Já os panteístas acreditam que a alma existe de maneira independente da matéria, mas que ela é uma emanação do divino, nós pensamos assim também, ela se alinha a um corpo material, se manifesta, mas depois dessa manifestação, ela volta ao divino, perdendo total consciência de si própria. Ou seja, os panteístas, né, que veem a manifestação do divino em tudo, mas que entendem que essa manifestação faz com que a criatura e o Criador sejam a mesma coisa, acredita, então, que essa chispa divina, essa centelha divina, ela só é consciente enquanto manifesta na matéria. Fora da matéria, ela faz parte do todo de forma inconsciente. Na visão teísta, que é aquela que acredita num Deus com propriedades humanas, num Deus antropomórfico, mas também isso é verdade para os deístas, para aqueles que acreditam num divino potência, num divino inquignoscível, indescritível pela limitação de nossos conceitos, a alma existe independente do corpo físico. O corpo físico é um meio de manifestação, mas ele existe fora do corpo físico. O que muda, né, de uma visão espiritualista para outra é o que acontece quando a alma não está no corpo físico. Mas, de qualquer forma, de maneira diferente dos materialistas e dos panteístas, o espírito existe independente da matéria. E, ao contrário dos panteístas, a alma não é um efeito, ela é a causa. Então, ela anima a matéria para se depurar, mas após a matéria ela continua vida. Então, a vida é um efeito da alma animando uma matéria. Ao contrário da visão dos panteístas, onde a alma é materialistas, desculpa, onde a alma é um efeito da vida. Nessa visão espiritualista, então, a alma é independente da matéria e ela é a causa da vida e não o efeito da vida. Um detalhe aí é que esse conceito, essa visão de imortalidade da alma é algo muito antigo. Já existia, né, no homem das cavernas, no homem de Neandertal, no homem de Cro-Magnon, no Homo sapiens, ou seja, 100, 120 mil anos atrás, os arqueólogos já encontraram em cavernas restos humanos que denotam sepultamento com rituais, com pinturas em paredes, com pertences sendo colocados junto ao corpo
do corpo sem vida. Ou seja, de alguma forma, os primeiros homens, que nem em cidade viviam, eram nômades, mas mesmo nessa limitação de consciência, mesmo nessa vida de caça e coleta de frutos e sementes, eles já vislumbravam uma vida pós-morte. E por isso, né, esses rituais religiosos, vamos colocar assim, entre aspas, para enterrar os seus mortos e até colocar os pertences desses mortos junto a ele. E se a gente for acompanhar esse conceito de morte nas primeiras civilizações, a egípcia, por exemplo, que começou a se destacar das outras por volta do ano 3500 antes de Jesus, eles acreditavam tanto na vida pós-morte que construíam grandes pirâmides. No Egito, existem dezenas de pirâmides ainda em pé hoje. A gente conhece, né, as mais famosas, as três grandes, Quéops, Quefreme e Querinos, que ficam próximo ali à cidade do Cairo, mas existem dezenas e que demoraram muito para ser construídas, anos de trabalho pesado, e todo esse esforço porque eles acreditavam na vida pós-morte. E acreditavam que para que os espíritos desses mortos pudessem ter uma vida pós-morte, pudessem até, se tivessem condições, se os deuses permitissem, voltar à vida, eles teriam que ter seus corpos físicos preservados, o seu coração teria que estar preservado, seu nome, sua personalidade. Então, eles acreditavam que o que animava os corpos físicos era a sombra. E a morte, a sombra se separava do corpo. E para que essa sombra voltasse a animar o corpo no futuro, então eles precisavam preservar os corpos, o coração, o nome, a personalidade. E por isso, então, as grandes construções, os grandes mausoléus, o ritual de mumificação, para preservar o corpo e o coração e para poder, né, nesses túmulos, nessas pirâmides, manter a personalidade e o nome da pessoa do falecido, para que quando a sombra regressasse ao mundo material, ela pudesse voltar a se manifestar naquele corpo que estava preservado por causa da mumificação, voltasse a pesar, a usar o seu coração e tivesse seu nome, lembrasse do seu nome e da sua personalidade que tinha quando estava viva. Então, era tão forte essa crença que era comum também quando um faraó queria se livrar, né, de um inimigo, da lembrança de um inimigo, ele mandar raspar o nome dessa pessoa de todas as paredes, de todos os apontamentos escritos egípcios, a personalidade, todo o traço que houvesse, porque assim ele estaria impedindo esse inimigo de renascer. Então, para um egípcio de 3.000, 2.500, 2.000 anos antes de Jesus, ter seu nome
esquecido a sua personalidade, as suas características, seus feitos, era a morte certa. Então, além de preservar o corpo e o coração, o nome, né, e as suas características, a sua personalidade tinham que ser mantidas. E isso é bem colocado no Livro dos Mortos, que na verdade, é um livro que está pintado, né, nas paredes de alguns templos da pirâmide, aonde nesse livro, de certa forma, um guia para os espíritos desencarnados irem até Osíris para serem julgados. Mas serve tanto para ir como para voltar. Só que para o espírito, para essa sombra voltar e voltar à vida, ela precisa do corpo, do coração, do nome, da personalidade. Senão, mesmo absolvida, ela não conseguiria voltar à vida. Então, isso, né, embasa bem a crença pós-morte que os egípcios tinham. Mas não só os egípcios, vários outros povos tinham essa crença na imortalidade. E a gente vê pelos pensamentos dos grandes homens que viveram no passado, como Sócrates, como Confúcio, como Paracelso. Sócrates, mais ou menos 450 anos antes de Jesus, Confúcio, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, Paracelso, por volta do ano 1200, 1300 depois de Jesus. Todos eles tinham essa visão, né, que o espírito sobrevive à matéria. Sócrates, por exemplo, acreditava que para o espírito sobreviver bastava o seu nome, né, e as suas obras permanecerem vivas na memória dos homens que estavam encarnados. O pensamento dele, de certa forma, não estava errado, tanto é que nós, hoje, 2.500 anos depois da morte de Sócrates, através dos seus escritos, da sua filosofia, do seu nome, nós lembramos dele. Então, o espírito dele, de certa forma, ainda vive em nossas memórias, vive entre nós. Confúcio, né, também acreditava nisso, tanto é que ele colocava que nós não devemos gastar tempo chorando, sofrendo por causa dos mortos, porque eles continuam entre nós, em outras dimensões, mas continuam vivendo entre nós. Paracelso, que viveu muito depois, numa época, inclusive, de Inquisição, onde os evangélicos, os cristãos que pensavam fora da caixinha eram presos, torturados, queimados. Ele acreditava, inclusive, na comunicação entre espíritos, não só na existência pós-morte, mas como também na comunicabilidade dos espíritos. Voltando a Sócrates aí, né, o que ele coloca nesse slide, que é atribuído a ele, deixa bem claro o seu pensamento. E é lógico, né, o que ele coloca. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas de seu corpo, mas também de sua alma. Faz todo sentido, né, a existência da alma, do espírito pós a morte. É lógico até, porque se nada existisse o pós o ser, seria o não ser, e o não ser não pode substituir o ser, o que é nunca deixa de ser. Né? Filosofando, né, igual Sócrates filosofava. Então, o ser, uma vez que ele sempre vai ser. E como o ser não é físico, é algo que escapa da matéria, não é porque a matéria deixou de existir que o ser deixa de existir. Ele continua existindo porque ele sempre é, mesmo não estando na matéria. Platão, né, que foi seu discípulo, ou seja, foi aluno de Sócrates,
Foi ele, inclusive, que nos trouxe a memória de Sócrates, ele que é o responsável por nós conhecermos o que Sócrates pensava, o que ele escreveu. Ele também pensava, acreditava na existência pós-vida material, acreditando que existia o mundo das ideias, onde o espírito vivia de maneira natural, mas que ele usava o mundo material para se reformar, para se purificar, e que só depois dele ter conseguido se purificar de maneira plena, é que ele não precisava mais encarnar e podia ficar, então, no mundo das ideias o tempo todo. Né? Então, é um conceito meio diferente, mas da existência da vida após a morte, de qualquer forma. Blaise Pascal, matemático, filósofo, religioso do século XV, também acreditava. E muitos outros filósofos, cientistas, tinham esse pensamento da vida após a morte, mesmo fora da matéria. Não é uma coisa que surgiu nos tempos modernos. A ideia, o conceito, né, de vida fora da matéria, de existência fora da matéria, é um conceito muito antigo. Como eu coloquei, os homens das cavernas já tinham, né, essa ideia que o fim da vida material não significa fim da vida do concessional, a vida espiritual. As religiões orientais, né, que existem na Índia, China, Paquistão, como, por exemplo, eu coloquei no slide vedismo, brahmanismo, budismo, hinduísmo, acreditam na metempsicose, que é o espírito evoluído, uma consciência maior, por uma questão de castigo, tenha que encarnar numa forma material inferior. Sendo mais justo, né? Da mesma forma que nas religiões cristãs nós temos várias seitas, ou seja, dentro do cristianismo a gente tem lá os católicos, mas temos também os evangélicos, os protestantes, os ortodoxos, os anglicanos, enfim. No hinduísmo, budismo, nós também temos várias vertentes, várias seitas. E algumas também não concordam com a metempsicose. Mas aquelas que acreditam na mentepsicose, acreditam porque pensam que um espírito que precise de um castigo maior, ele, então, retrocede, não em consciência, mas em forma, como meio de resgate, de prova ou de expiação para o seu espírito. Nossa doutrina, para que essa prova, essa expiação aconteça, não precisa o espírito retroceder em forma, ou seja, o espírito que encarna no reino nominal, ele não precisa retroceder por nenhum motivo e encarnar no reino animal para compensar um karma que ele tenha desenvolvido numa encarnação. Ou seja, se ele tiver que passar por uma prova ou expiação para recuperar seu karma, ele faz isso no reino nominal. Ele não precisa retroceder para o reino animal, que é como pensa em algumas seitas, né? Porque acreditam na mentempsicose. Também é importante relatar que existe, em algumas seitas, uma justificativa para a existência da mentempsicose sem ser castigo. Acreditam que, às vezes, é por missão.
que o espírito retrocede em forma para ajudar espíritos não tão evoluídos em consciência a darem um salto qualitativo para atingir o nível mais alto de evolução espiritual. Existem alguns até que trazem esse conceito de missão para a visão espiritualista, aonde essa visão é bem teosófica, onde espíritos mais evoluídos, que não encarnam mais no reino nominal, estão fora do ciclo de samsara de encarnes, por uma questão de missão, eles retrocedem, eles plastificam, plasmam um corpo físico para, de certa forma, resgatar ou ajudar com que espíritos que estejam no reino nominal evoluam de uma forma mais rápida para o reino angelical. Seria uma espécie, entre aspas, de mentempsicose, onde o espírito retrocederia em forma do angelical para o nominal para servir como um instrumento do divino para ajudar espíritos menos evoluídos a evoluírem para um plano existencial de maior consciência. Na nossa doutrina, né, o espírito não faz isso. Mesmo do angelical para o nominal, não é reconhecido como uma mentempsicose. Bem, no cristianismo, Jesus trouxe também essa visão do eterno para o espírito. Em várias passagens dos evangelhos, ele deixa claro a sua crença na eternidade do espírito. E uma coisa interessante é que nessa doutrina trazida por Jesus, todos, independente de nível social, de cor, de cultura, de sexo, todos, sem exceção, independente do grupo que possamos colocar o espírito, ele é eterno. E nessa imortalidade, ele se iguala aos demais. Ou seja, a mensagem de Jesus não deixava de ser algo confortante, reconfortante, e até mesmo uma ideia, uns conceitos redentores, motivadores, para aqueles que eram pobres, escravos ou mulheres, que na época de Jesus não tinham muito com que se motivar para viver. Mas com essa visão do espírito eterno, que hoje está numa posição, tem um determinado sexo ou uma cor, mas amanhã não vai ter uma outra condição necessariamente, acaba trazendo um alento para o espírito, para a evolução, para ele estar sempre motivado. A ciência já vê esse conceito da imortalidade como irreal. É a visão a visão material da alma e da existência do espírito. Ou seja, só existem enquanto há reações eletroquímicas no cérebro. Não havendo isso, não existe alma, porque ela precisa, como ela é feita nessa visão, ela precisa que a causa, que é o corpo físico, se mantenha vivo. Então, todos os fenômenos mediúnicos que são conhecidos, nessa visão materialista, é uma questão só de desajustes que o cérebro tem, que faz com que aconteçam fenômenos que, no primeiro momento, pode ser
atribuídos à origem mediúnica. Cristo, através de João, nos trouxe lá a profecia que viria um Consolador, e que esse Consolador traria, então, a verdade sobre o mundo espiritual, iria revelar, tirar o véu daquilo que não era entendido pelo homem no tempo de Jesus. E a nossa doutrina, nessa visão, seria, então, o Consolador. Seria um instrumento que levanta o véu sobre aquilo que não é conhecido, sobre o plano espiritual. Então, a nossa doutrina, que Kardec foi instrumento que trouxe do plano espiritual, com depoimento, com a ajuda, o apoio de diversos espíritos puros até, o conjunto da obra nos permite entender, então, o que nós somos, como nós somos e para onde nós vamos e o que nós precisamos ser para chegar no nosso destino. E nos faz isso, né? Kardec coloca, sem fazer uso de dogmas, sem fazer uso de crenças que vão contra a ciência de alguma forma. Kardec nos deixou, então, em seu Pentateuco, diversos exemplos e diversas explicações que nos fazem, então, entender os porquês que a ciência não nos dá resposta. Kardec, né, coloca, e de uma forma bem clara, que é preferível recusar 999 verdades do que aceitar uma única mentira. Mesmo que que ele tenha colocado de maneira exagerada, isso nos reforça a ideia que nós precisamos ter uma fé raciocinada para que não atribuamos à existência de espírito tudo aquilo que não sabemos explicar num primeiro momento. Mas, por outro lado, ele deixa claro e dá vários relatos, traz vários relatos, principalmente na Revista Espírita, sobre a questão da alma ser imortal. E as evidências dessa imortalidade a gente encontra na Bíblia, em diversas passagens, mas nós encontramos também em relatos de pessoas que, em determinadas situações, lembram de coisas enquanto estavam dormindo. Algumas pessoas, inclusive, viajam para locais distantes, porque o espírito, a alma, durante o sono, ela se liberta do corpo, ficando presa só pelo cordão de prata, mas liberta do corpo as limitações do espaço-tempo, de certa forma, ficam disponíveis, né? As limitações de espaço-tempo ficam transponíveis para o espírito liberto. E ele consegue viajar geograficamente, e às vezes até no tempo,
com o seu corpo físico dormindo. A ciência não sabe explicar isso, não tem explicação para isso. Mas o fato, existem vários depoimentos de pessoas que, dormindo, viajaram para locais distantes e que, ao acordarem, trazem essa informação. E essa informação, uma vez pesquisada, se verifica verdadeira. E aí vem, então, a pergunta: como que o espírito estando dormindo no corpo, a pessoa estando dormindo, ela vai para um lugar distante, retorna, trazendo informações verdadeiras que corroboram a sua viagem extracorpo físico. E a ciência fica presa justamente nessas questões de tempo. Locais distantes, né, que de carro demorariam 8, 10, 12 horas para ir, e a pessoa dormindo 6 horas, ela traz informação de uma ida e de um retorno com veracidade. A única explicação mais fácil de aceitar-se é a questão do espírito se desgarrar do corpo e, por efeitos, né, causados pelo espaço-tempo, ele conseguir atingir o seu objetivo. As experiências de quase morte é outra evidência da imortalidade, onde espíritos têm morte clínica por vários minutos, em alguns casos até por hora, mas, ao retornarem, na maioria das vezes por motivos que os médicos não sabem explicar, eles relatam terem memória de coisas que aconteceram na sala, terem memória de parentes que estão distantes, às vezes milhares de quilômetros, e depois checando a informação é verdadeira. E a ciência, então, não sabe explicar o que aconteceu se a pessoa estava clinicamente morta. Então, evidências sobre a imortalidade não faltam. É só pesquisar na internet com calma que a gente acha vários relatos que a ciência formal não explica, mas que a nossa doutrina, no conceito de imortalidade, explica. Então, a comunicação com seres desencarnados que acontecem em nossas sessões mediúnicas, tanto de psicografia como de psicossofonia, são exemplos claros que, mesmo a morte física estando ocorrendo, o espírito continua num outro plano paralelo de existência, vivo, tanto que, em alguns casos, mantém conversações com espíritos encarnados. A questão da intuição, onde o espírito encarnado traz informações que ele não teria como conhecer, às vezes informações até a nível profético, a nível do futuro. Não que exista, né, o destino não existe, mas, de acordo com a consciência do espírito, ele pode deduzir o futuro. Então, alguns acreditam que todas as intuições, inspirações, na verdade, são comunicações feitas por espíritos desencarnados, ajudando os espíritos encarnados a se protegerem ou aproveitarem de determinadas situações que vão acontecer no futuro. Não que o destino exista, como eu falei, o destino não existe, é causa e efeito. Mas a visão daquele que tem consciência pode vislumbrar, permitir o vislumbre do que vai acontecer lá na frente. Quanto mais consciência o espírito tiver, não importa se encarnado ou não, mais fácil ele vislumbrar o que vai acontecer. É como aquela mãe que avisa o filho
né, que se ele continuar agindo ou deixando de agir de determinada forma, está sujeito a ter uma determinada situação lá no futuro. Ou daquele consultor que ajuda o empresário a recuperar sua empresa ou a recuperar a produtividade, tomando certas decisões, implementando certas soluções que permitem ele fazer essa recuperação, mas não com o destino estava escrito. Não, porque quem orientou tem uma consciência adequada e com as variáveis que estão no presente e com as possibilidades de evoluir para o futuro, ele consegue, então, construir um cenário futuro com grande probabilidade de acerto. E ele faz isso, né, por causa de ter uma consciência expandida. E ao nos colocar essa informação, ela nos vem como uma espécie de intuição, como se brotasse no nosso inconsciente para o nosso, fluindo para o nosso consciente. As aparições, materializações, são outra evidência, né? Eu não falo nem prova, mas evidência, o conjunto de evidências que acaba criando uma prova da imortalidade. A maioria das evidências por si só não nos permitem, né? Temos que ser muito otimistas para concluir na imortalidade. Mas no conjunto da obra fica muito difícil não crer na imortalidade, que teríamos que inventar respostas muito complexas para justificar a imortalidade, quando, por si só, o conceito da imortalidade explica todas as questões que envolvem a psique humana, né? O que nós somos, de onde viemos, para onde fomos, por que estamos aqui. Então, o espírito ele progride de maneira ininterrupta diversos planos existenciais e por diversos reinos. Então, inconsciente ou inconsciente, todos nós, espíritos, trafegamos por uma estrada que nos leva ao reino de Deus, só que essa estrada não é pavimentada, não é iluminada, não é sinalizada, tem vários cruzamentos, vários entroncamentos, é em aclive, cheia de buracos. E, por tudo isso, a possibilidade de erro é muito grande. Então, o errar acaba sendo comum. Repetir o erro já é, na maioria das vezes, questão de má fé. Mas errar o caminho, normal, ninguém conhece a estrada, a princípio. Mas nós precisamos nos esforçar para ganhar experiência. E por isso que precisamos viver a vida da melhor maneira que pudermos. Porque assim, quanto mais caminharmos de maneira consciente, melhores ferramentas nós teremos. À medida que caminhamos, nós vamos ganhando bússolas, binóculos, mapas, roupas adequadas para caminhar, calçados. Então, nessa estrada de evolutiva, tem tudo que é tipo de espírito, com as mais diferentes crenças e níveis de conscienciais. Então, a gente encontra espírito evangélico, cristão, muçulmano, hinduísta, ateu, agnóstico, enfim, de todo mundo. Cada espírito, de acordo com seu nível de consciência, com seu nível de vivência, tem lá suas ferramentas para fazer essa caminhada. Enquanto alguns espíritos mais experientes, com maior consciência, têm, por exemplo, um mapa e uma bússola, que diminui a possibilidade deles errarem num cruzamento ou num entroncamento, qual caminho seguir, aquele que não se preparou adequadamente, que tem menos consciência, tem a possibilidade muito maior de errar. Primeiro porque não tem as ferramentas, ele não tem binóculo, não tem mapa, não tem bússola,
né? E, segundo, porque essa falta de consciência aumenta com que ele tenha uma possibilidade muito maior de errar o caminho. Agora, mesmo aqueles espíritos mais evoluídos, que têm uma consciência maior da estrada, da caminhada que precisam fazer e sabem usar as ferramentas, por uma questão aí já de ética, de moral, de consciência, eles precisam ajudar os espíritos menos evoluídos, com menos consciência, a conseguirem realizar as tarefas. É até uma atitude cristã. O espírito mais consciente ajudar aquele que tem menos informação, que tem menos consciência, a seguir o melhor caminho na estrada. Então, a continuidade da evolução é o tempo todo. É o tempo todo. E essa evolução, como eu já falei, é que nos permite, então, entendermos os porquês que a ciência formal não nos traz explicação. Então, o viver é uma travessia, é um estado de consciência onde, num determinado instante, nós entramos no trem da vida e, em determinado instante, que não sabemos quando, vamos ter que descer desse trem da vida. Esse trem da vida tem diversas paradas, nós não sabemos que parada nós vamos descer. Nós entramos no trem da vida, temos certeza que vamos descer desse trem da vida, desse mundo material. Sabemos também que durante esse caminho, essa viagem, outros espíritos vão subir e descer, vão subir depois de nós, e às vezes alguns vão descer antes de nós. Mas essa estrada vai estar disponível o tempo todo. E o nosso esforço é para trilhar ela da melhor maneira possível, para evoluirmos o mais rápido possível. Então, o tempo todo, nós evoluímos, quer queiramos, quer não. Gastamos energia até quando estamos dormindo. Vemos um seriado. Então, é lógico, racional até, que nós aproveitemos o nosso tempo, enquanto espíritos encarnados, da melhor maneira possível, para podermos caminhar nessa estrada evolutiva da melhor maneira possível. Algumas frases que, porventura, ouvimos de alguns espíritos encarnados são, na verdade, sinalizações, alertas que nos permite perceber que esse espírito está em sofrimento e que ele pode, em caso último, até retirar sua vida para, de repente, tentar resolver um problema. Mal sabendo para ele que, na verdade, a vida física é cheia de problemas, mas não é com a saída dela para a vida espiritual que os problemas vão se terminar. Nós vamos continuar a ser o que somos como espíritos encarnados e vamos ser espíritos desencarnados. Os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas opiniões não vão mudar só porque desencarnamos. Nós temos que lembrar que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, quando houver o desencarne, nós voltamos a ser o que éramos antes de encarnarmos na última vez ou antes de um determinado evento. Então, estamos evoluindo o tempo todo. Mas não é porque nós estamos com problema que a melhor solução é escapar desse problema, por exemplo, retirando a vida física. Nós vamos perceber, após um certo tempo, que o problema continua, mesmo como espíritos desencarnados. Então, a solução de um problema
é encarar ele de frente, mesmo que percamos tempo, outros os recursos, ou que não vislumbremos uma solução. O que não podemos é ver uma solução hipotética que nos indique que fugir da vida física é a melhor solução. Não é. E isso permite-nos, então, essa crença na imortalidade, termos uma vida material mais fácil. Porque um dos medos que mais prejudica a evolução espiritual é o medo da morte. Existem outros medos, como, por exemplo, o medo da perda de bens materiais, de pessoas, o medo de ser rejeitado por outras pessoas, o medo do desconhecido, do futuro. Mas, com certeza, é o medo da morte que mais nos assusta, o medo de não ser, de deixar de ser. Mas, quando entendemos que o espírito, que a alma é imortal, esse medo da morte diminui ou até deixa de existir. E aí a nossa vida fica muito mais fácil, porque temos a eternidade toda para nos depurar, para fazer as coisas darem certo. Então, nós devemos, então, viver a nossa vida intensamente, da melhor maneira possível, para justificar e aproveitar a encarnação para burilar, para refinar o nosso espírito, sem medo de ser feliz. Porque sabemos que se errarmos o caminho nessa estrada hipotética, nós vamos ter tempo suficiente para levantar e fazer o caminho correto. E à medida que nós nos entregamos a essa ideia, mais fácil é viver como espírito encarnado nesse plano, mais fácil é aceitar o desencarne e a evolução nos outros planos existenciais. Bem, é isso que eu tinha, então, de informação, de reflexão para fazer dessa aula 99, e eu quero encerrar aqui com essa frase, né, que resume tudo aquilo que quis trazer. Que a morte não é o fim de tudo, ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Ou seja, o homem físico acaba, mas o espírito se liberta para evoluir em outros planos. E, se houver necessidade, no futuro, voltar ao plano material novamente como homem. Bem, espero que tenha conseguido, então, deixar claro, né, a importância de vivermos com essa consciência espiritual que nós somos espíritos e temos um corpo, e que, como espíritos, somos eternos. E assim, com essa consciência, temos todo o tempo disponível para que, nas nossas diversas existências, possamos galgar o nível consciencial que vai nos permitir entrar em sintonia, em ressonância com o Pai. Espero que essas informações permitam uma caminhada melhor para todos. E é com esse pensamento que eu me despeço, desejando muita paz, muita saúde, muito amor para todos que me acompanharam nessa aula. Que assim seja, graças a Deus.